Depende para onde eu e você estamos olhando, a nossa caminhada, ela pode se tornar leve ou pesada, dependendo de onde eu e você estamos olhando. Isso é muito importante, gente. E eu pergunto para você, nesse momento, para onde você está olhando? Eu pergunto para mim, William, para onde você está olhando? É muito importante saber para onde nós estamos olhando. Porque se você está olhando para Jesus, como diz lá em Hebreus, que eu vou ler para vocês, você consegue acreditar que a sua história pode ser mudada. Você consegue acreditar que quando Jesus entra na casa, ele limpa a casa, ele faz milagres, ele opera em situações que humanamente eu e você não podemos. Quando nós acreditamos em Jesus, quando nós temos uma vida onde Jesus está caminhando, está nos direcionando, tudo pode acontecer, meus irmãos. Tudo pode acontecer. E eu gostaria de falar para você sobre para onde você está olhando, até porque também a Bíblia fala: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E eu pergunto para você, mais uma vez, para onde você está olhando? Isso é muito importante. Quando você olha para Jesus, você consegue ver possibilidades. Você consegue ver que Jesus, que é Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele é soberano, ele pode fazer qualquer coisa, ele é todo-poderoso, onipotente, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele não precisa de você e de mim para fazer coisas, porque ele não precisa de nada. Esqueci o atributo que fala, ele é independente de qualquer coisa. Ele não precisa. Então, quando eu estou andando e olhando para este Deus, a minha vida funciona de uma forma. Quando eu estou olhando, ainda está baixo o som, William. O que será que está acontecendo aí que esse som está baixo, hein? Ah, vamos ver aqui, vamos dar mais uma olhada. Aqui, microfone, monitorar e enviar. Ok. Gente, só dá um ok aí para nós. Tá. Boa noite, pastor. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esteja na vida de todos os irmãos. Todo mundo tá com som baixo ainda? Ou só alguns? Se só você puder colocar para a gente poder identificar, para mim saber se o problema é aqui, tá bom? Irmãos, se você puder colocar, está ótimo. Ah, tá. Beleza, então. Talvez é o celular ou a TV de alguém, né? Mas às vezes fica um pouco baixo mesmo, tá bom? Então, amados irmãos, o que eu. Aqui tá bom, olha lá, pro Reinaldo tá bom, pra irmã Delma tá bom, né? Vamos ver se mais algum aí que não está bom, tá bom? A gente tenta ajustar conforme der. Então, irmãos, você pode andar numa caminhada onde Deus existe, Deus age, milagres acontecem, ou você pode andar numa caminhada onde as notícias estejam dizendo cuidado, onde as notícias estejam dizendo você vai morrer, onde o diagnóstico do seu médico está dizendo assim, ó, e não tem mais jeito para essa doença. Quantas pessoas, meus irmãos, nós já vimos que foram curadas por milagres de Deus. Não pelo merecimento nosso, mas pela misericórdia, pela graça e pela bondade que Ele tem para conosco. Então, onde eu e você estivermos olhando, aí a nossa vida vai estar bem ou ruim, né? Então, lá em Hebreus, ele fala o seguinte, que não é nosso texto base. Ele fala o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Esse texto você sabe bem. Quem que é esse autor e consumador da fé? Jesus. O que ele fez?
o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Mas o texto aqui é o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, você vai olhar para Jesus e unicamente para ele, ok? Enquanto você está olhando para Jesus, olha o que acontece. Se você conseguir abrir, ok? Você abre lá a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 14, e aí você vai ler comigo aqui, ó, Mateus, capítulo 14, versículo. Vamos lá. Aqui, beleza. Começa do versículo 25, Mateus, capítulo 14, versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando por sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados. Sabe o que eu acho interessante? Um mundo onde nós não colocamos Deus em primeiro lugar, um mundo onde nós obedecemos o nosso próprio umbigo, um mundo onde Deus não controla nossa vida. Meus irmãos, nós ficamos apavorados quando situações saem fora do nosso controle. Nós ficamos perdidos, nós ficamos preocupados, porque nós não conseguimos ver o que está acontecendo, nós não conseguimos crer em Jesus, então a gente fica apavorado, ok? Não, não tem como, não pode, não dá, não adianta. Não, 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 não. Essa é a vida da pessoa que não tem Deus agindo na vida dela, que não coloca Deus. Aí eu sei que muitas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, mas a minha vida está com Deus. Eu tenho Deus presente na minha vida. Tá bom. Então vamos fazer um teste, né? Quando as coisas começam a ficar difíceis, eu vou colocar o meu próprio exemplo, né? Que daí ninguém precisa, ninguém vai me processar. Mas quando as coisas estão difíceis, quando as coisas começam a apertar, de repente quando o dinheiro começa a ficar curto, quando a saúde começa a ficar complicada, quando as coisas não dão certo, e eu começo a tentar agir da minha maneira, achando que eu agindo da minha maneira, eu resolverei o problema. Deus está na vida desta pessoa? Quando eu começo a fazer de tudo, a tentar, a sacrificar pessoas que eu amo, sacrificar a minha própria vida para conseguir alguma coisa que eu quero, Deus não está nessa vida. Mas no domingo, né, eu vou lá para a igreja, eu oro a Deus, eu dou o dízimo, eu participo da ceia do Senhor. Meu irmão, se você está agindo dessa forma, Deus não está na sua vida. Você pode saber quem Deus é, você pode saber que Deus faz milagres, mas quando tudo depende da sua força e da sua capacidade, Deus não está no meio disso. Interessante pensar assim. Porque quando eu estou preocupado em resolver as coisas, ao invés de esperar que Deus faça, Deus não está no meio disso. Então eu não estou olhando para Jesus, eu não estou olhando para o milagre, eu não estou olhando para a misericórdia nem para a graça de Deus. Eu estou olhando unicamente para o que eu posso fazer. Para o que eu posso fazer. Para onde você está olhando? Aí o que acontece? Ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, coragem. Eu não sei por que essa tradução traz coragem, né? Em outras traduções ela traz outra forma. Coragem, coragem, William. Coragem, eu estou aqui. Coragem, William, eu posso mudar a sua história.
Coragem, William, você não está olhando para mim. Coragem. Tenha coragem. Às vezes nós vemos uma situação que nos dá medo. Mas quando você tem coragem, não quer dizer que você não tenha medo. Quando você tem coragem, significa que você está disposto a passar por cima, a enfrentar aquele obstáculo que está na sua frente. Isso é coragem. Para que você enfrente determinados obstáculos que você tem na vida, você deve estar olhando para Jesus. Porque senão você achará que o obstáculo é muito maior e muito mais forte do que Jesus. É como se Jesus fosse gigantesco e ele estivesse de repente atrás. Se você está olhando no celular, ou se você está olhando na sua TV, ou se você está assistindo em algum lugar, e ele é gigante, muito maior do que tudo que você possa imaginar. Só que ao invés de você olhar para Jesus, você fica olhando, né, para aquela coisa pequena. E aí você não consegue caminhar porque aquela coisa pequena é tão grande para você porque seus olhos estão fitos nela. Então você precisa tirar esse olhar desse pequeno problema, desse pecado, dessa situação que você está passando e olhar para Jesus Cristo, ok? Coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Cara, que cara maluco! Que gente maluca! Quantas coisas, meus irmãos, Deus já fez na sua vida. Quantas coisas espetaculares, quantas coisas inexplicáveis Deus já fez na sua vida. Por quantas situações difíceis você já passou e você está bem hoje. Muitas coisas. Só que quando nós esquecemos de olhar para Jesus, nós esquecemos de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nós esquecemos que Jesus pode nos fazer andar por sobre as águas. Eu acho interessante que quando a gente conversa sobre situação financeira, em muitos momentos da nossa vida, vou me usar como exemplo, eu já sobrevivi, vamos dizer assim, com uma situação financeira muito pior do que eu tenho hoje, com menos recursos do que eu tenho hoje. Mas eu sobrevivi, eu fiquei bem. Só que hoje, com a situação que eu tenho, não é muita, mas é melhor do que eu tive em tempos passados, muitas vezes eu penso, puxa vida, olha só como eu não tenho, olha só como eu preciso de mais. E talvez eu possa começar a ficar deprimido, angustiado, frustrado e chateado, porque eu não estou contente com a situação que eu estou, mas eu já passei uma situação pior. Você já passou por isso? Então, ele diz o seguinte: Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Esse ir até Jesus, ele é muito interessante, porque acho que não sei se o pastor Edmilson está aqui ainda, né? Mas o pessoal é estudioso, seu Almiro também, que é bem estudioso da Bíblia. É interessante a gente pensar, será que ele chegou até Jesus? Será que ele estava no meio do caminho? Será que ele tinha andado poucos passos? Será que ele tinha andado bastante? Eu acho interessante, meus irmãos, que a caminhada cristã é assim, ó, não importa o tanto que você andou, se foi muito ou se foi pouco. A questão é, se você parar de olhar para Jesus, você irá afundar. Talvez você já caminhou muito com Jesus. Pastores, líderes, pessoas que estavam andando firmes com o Senhor, no momento que deixaram de olhar para Jesus, começaram a afundar. Qual que é o segredo? É a maneira de andar? Qual que é o segredo? É andar rápido? Qual que é o segredo? É a velocidade? O segredo é olhar para Jesus. Gente, imagina se fosse uma coisa cara. Se fosse algo que você tivesse que pagar um curso aí de 4.000, 5.000 reais. Se fosse uma viagem que você tivesse que ir até algum lugar. Mas não, é unicamente olhar
para Jesus. Seja você novo na fé, seja você velho na fé, seja você experiente ou seja você inexperiente. O segredo é olhar para Jesus. Venha! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quem não tem medo? Eu já contei esse exemplo, né, na igreja, lá no seminário. Talvez você, se você mora num sítio, você passou por isso também. Lá no seminário, quando eu estava morando lá, para eu caminhar do meu dormitório até o salão de reuniões, tinha muitas árvores. Não era muito, era um espaço que dava uns 30 metros, mas tinha árvores. E essas árvores eram alguns pés de laranjeira, tinha uns pêssegos também. E quando você caminhava naturalmente, né, parecia que as árvores estavam caminhando atrás de você. E dava uma impressão em que alguém estava o seguindo. Só que se eu quisesse ir até lá em cima, até a cozinha, ou fazer alguma coisa, eu ia ter que enfrentar aquela situação. Crianças que de repente, nem só crianças, você que mora em algum lugar e tem medo de sair na rua, ou tem medo de repente passar por um lugar por causa que está escuro, né? O medo não é para se arriscar, né, gente? Mas o medo. Aí o que acontece? Ele vai até Jesus, conforme o texto está dizendo, e reparando, porém, na força do vento, teve medo. Tranquilo. Até aí não tem problema. Só que o que você faz com o medo? Você continua olhando para Jesus e caminhando pela fé? Ou você pensa, puxa, agora eu estou lascado? Porque no momento que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar para a capacidade que ele tem. Puxa, será que eu consigo nadar? Puxa, será que eu vou. Essa tempestade que está acontecendo aqui vai me afundar? Pedro provavelmente era um bom nadador. Era um pescador, ele estava acostumado com aquelas coisas. Mas ele teve medo. E ele deveria ter uma reação, como qualquer um de nós deveria ter, diante do medo, diante da insegurança, de ir e continuar olhando para Jesus. Meu irmão, eu gostaria de trazer para você um desafio. Se você está com medo nesse momento, pergunte para Deus: Senhor, para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para Jesus ou eu estou olhando para o meu medo? Eu estou olhando para a minha capacidade? Eu estou olhando para o que eu posso fazer? Ele teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! Imagina o grito que esse cara não deve ter dado. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Interessante, né? Será que ele andou até Jesus? Aí, quando ele chegou até Jesus, ele começou a afundar. Aí, depois, Jesus pega na mão dele e os dois vêm para o barco de volta? Interessante pensar isso. O que eu quero falar para você é que se você está afundando nas dificuldades da vida, porque você está olhando para a sua capacidade, para o seu bolso, para os médicos, se vai chover ou se não vai chover, eu gostaria de falar para você, nesse momento, mude o seu olhar. Olhe para Jesus. Olhe para o que Jesus fala na palavra dele. Olhe para o que Jesus diz que aqueles seus discípulos devem fazer. Homens de pequena fé. A fé, meus irmãos, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eles deviam conhecer mais sobre Jesus, sobre Deus, para que eles pudessem estar tranquilos e confiantes. Se você não está com os seus olhos fitos em Jesus, eu gostaria de falar para você nesse momento
que você pudesse, nessa oração, estar falando para Deus: Deus, Senhor Jesus, eu não estou com os olhos fitos em ti. Senhor Jesus, tem uma situação que está me impedindo de olhar para o Senhor. Mas agora eu decido olhar para o Senhor. Eu decido que o Senhor esteja guiando a minha vida. E os dois, vamos colocar assim, depois eu vou estudar isso aqui, entram juntos no barco e a caminhada deles segue tranquila, porque ele foi cuidado por Jesus. Essa sua fala, meu irmão, de dizer: Senhor Jesus, eu preciso olhar para você, é essa fala de Pedro, ó. Salva-me, Senhor. E Jesus prontamente estendeu a mão e o segurou. Não existe pessoa que não pode ser salva. Não existe pessoa que não pode ser resgatado por Cristo. No momento que você falar: Senhor, salva-me. Senhor, eu não estava olhando para ti, mas agora eu estou. Jesus irá levar você a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a um jugo suave, a um fardo leve. Mas você precisa tomar essa decisão. Ok, meu irmão? E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero pedir, ó Pai, por cada pessoa que está assistindo essa transmissão. Ó Deus, muitas pessoas têm passado por dificuldades na vida, muitas pessoas têm passado por lutas na vida, mas eu quero pedir por essa pessoa nesse momento que está fazendo essa decisão de voltar a olhar para o Senhor. Para essa pessoa que está falando em seu coração, eu quero voltar a olhar para Jesus. Que o Senhor esteja com essa pessoa, ó Pai. Que o Senhor esteja ajudando ela a dar este passo de olhar para o Senhor e ver que o Senhor é muito maior que a tempestade, que o Senhor é muito maior que o vento, que o Senhor é muito maior que qualquer situação que possa trazer medo. E essa pessoa possa continuar a caminhada, sabendo que olhando para o Senhor vai endireitar as veredas e o Senhor vai guiá-la pelo caminho. É isso que eu peço em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, amém e amém. Que